Olá, vamos falar sobre algumas expressões utilizadas no eletromagnetismo. Para a corrente elétrica, nós temos a carga dividido pelo tempo e a unidade é ampere. Então, se nós tivermos uma seção transversal de um fio, por exemplo, assim cilíndrico, e a corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que passa nessa seção transversal durante um determinado tempo. Essa carga, vamos lembrar que é dada pela quantidade de portadores de carga. Os portadores de carga podem ser os elétrons ou os prótons. Quando for elétron, aqui é negativo. Quando for próton, aqui é positivo. E E é a carga elementar do elétron, que é em módulo igual à carga elementar para o próton. E a unidade de medida de carga é Coulomb. Para a resistência, nós temos resistividade do material, que o comprimento do fio, geralmente nós vamos lidar com fios, né? O comprimento então desse resistor, dividido pela área a área também aqui da seção transversal desse resistor. Ele é dado em unidade chamada ohm. É uma letra dada pela letra grega ômega maiúsculo. Nós temos também a densidade de cargas. Lembrem-se que densidade ela é dada em relação a uma unidade de distância, se for densidade linear, é dado sobre uma unidade de área, se for uma densidade superficial, ou é dado sobre uma densidade, quando for densidade volumétrica, é dado sobre o volume. No caso da densidade superficial de cargas, já diz o nome superfície, que vai ser atrelado à área. Então, nós temos a corrente elétrica pela área. Corrente elétrica é dada em ampere e a área em metro quadrado. Então, a unidade de densidade de carga é ampere por metro quadrado. Também nós vemos agora a lei de Ohm. Quando um resistor é ôhmico, nós temos a diferença de potencial, que era dada em volt, que vocês devem recordar. Ela é dada pela resistência vezes a corrente elétrica. A potência ela é dada como a variação da energia. Energia é dada em joule, a gente já viu nas aulas anteriores, dividido pela variação do tempo. Também é igual a corrente vezes o potencial eletrostático, ou aqui vamos chamar de tensão elétrica, que é igual a essa tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. E a unidade de medida de potência é o watt, dado pela letra W. Essa energia, quando, por exemplo, eu esquento a água, nós vamos pegar a água líquida sem que ela vire vapor, né, ou sem que ela resfrie tanto a ponto de virar gelo. Então, se eu não tenho mudança de fase, né, de sólido, líquido ou gasoso, eu tenho apenas sólido ou apenas líquido ou apenas gás, eu posso utilizar essa expressão para variação de energia. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, contanto que esta variação de temperatura não seja suficiente para mudar de sólido para líquido ou de líquido para sólido.
Na associação de resistores, quando eu tenho um circuito elétrico, eu posso ter resistores que estão associados em paralelo. Nisso, quando tiver essa configuração de resistores em paralelo, eu posso calcular a resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente? Se eu tiver 3 resistores em paralelo, eles estão assim, por exemplo, né? Então, cada junção aqui dos meus dedos é um resistor e os meus dedos são os fios. Então, se eu tenho eles assim em paralelo, 3 resistores, eu posso substituir esses 3 resistores por um resistor que é chamado de resistor equivalente, dado apenas com um fio. E como eu posso calcular essa resistência equivalente? Quando a associação for em paralelo, nós temos o 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do outro resistor, e assim por diante para todos os resistores. Se nós tivermos esta configuração, eu teria só 3 resistores. Então, a expressão ficaria 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí, fazendo esse cálculo, lembre-se que a resistência equivalente está aqui no denominador. O resultado que eu obtiver, eu vou ter que inverter, né? 1 dividido por aquele resultado. Se os resistores estiverem associados em série, ou seja, um seguido do outro, aqui eu tenho um resistor, por exemplo, aqui é um resistor, aqui no meio é outro resistor e aqui é outro resistor. Então, eu tenho 3 resistores no mesmo segmento aqui do fio. O fio não abriu nenhuma ramificação, então eles estão associados em série. Neste caso, eu vou pegar a resistência de cada um desses resistores e somar, e eu tenho a resistência, então, equivalente desse circuito. Eu vou colocar como exemplo aqui um circuito para vermos como que funciona. Então, eu tenho um terminal negativo, um terminal positivo, um fio. Aqui eu vou colocar um resistor que eu vou chamar de R1. E aqui vamos fazer uma ramificação desse fio com o resistor R2. E aqui é um resistor R3. Eu vou nomear esses terminais aqui de ponto A, aqui de ponto B. Aqui é negativo, aqui é positivo. O sentido da corrente elétrica é, por definição, o inverso do sentido de movimentação dos elétrons. Neste caso, a corrente flui no sentido horário. Nós temos aqui a corrente elétrica. Vou colocar como IT, que seria a corrente elétrica total desse circuito. Então, a corrente elétrica IT passa por este fio, vejam que é o mesmo fio. Se aqui, por exemplo, eu chamei de ponto B, como eu tenho apenas um fio, né? Não tenho nenhum obstáculo para passagem desses portadores de carga, então aqui é o mesmo ponto, eu posso chamar aqui de B também. Aqui é a mesma coisa, não tenho nenhum impedimento para este ponto, para este fio, né? É o mesmo fio, eu não tenho nenhum impedimento aqui para a corrente, então aqui continua sendo ponto B. E aqui a mesma coisa, tenho ponto B. Quando a corrente elétrica chegar aqui neste ponto, corrente total, ela vai se ramificar. Vai uma parte da corrente para o resistor R2 e outra parte dessa corrente vai para o resistor R3.
Aqui eu vou chamar de I2, que é a corrente que vai passar pelo resistor R2, e aqui eu vou chamar de corrente I3, que é a corrente que vai passar por R3. Essa corrente 2 vai passar aqui por esse fio, a corrente 3 vai passar pelo fio de baixo, e quando eles voltarem para este fio, elas vão se somar e nós vamos ter novamente a corrente total, aquela que saiu aqui do ponto B. Então, a corrente I1, que passa pelo resistor R1, neste caso, é o mesmo que a corrente total. Vejam que a corrente total está passando por aqui e depois ela volta ali para o ponto A. O ponto A, vejam que aqui eu não tenho nenhum impedimento para a passagem da corrente elétrica, então aqui nós temos o ponto A novamente. Vejam que este ponto é diferente, aqui eu tenho impedimento, que eu tenho uma resistência, e aqui eu tenho resistências também. Então, este ponto é o mesmo que este, só que é diferente desses outros pontos. Então, eu vou chamá-lo de ponto C. Qual a importância de colocarmos esses pontos? Que a diferença de potencial ou tensão elétrica, ela vai ser diferente para pontos diferentes. Ou seja, se eu tiver a diferença de potencial entre A e B, ela vai ser sempre a mesma entre A e B. Agora, entre B e C, eu tenho um outro valor, e entre A e C eu tenho um outro valor. Lembrem-se que o potencial eletrostático, ele é uma função de ponto, então ele vai variar de ponto a ponto. Então, o que eu tiver de potencial no ponto B, ele vai ser sempre igual no ponto B. O que eu tiver de potencial no ponto C, vai ser igual no ponto C. E para o ponto A, a mesma coisa. Quando eu vou calcular tensão elétrica, ela é a diferença de potencial, chamada de DDP, diferença de potencial, que é o ΔV. Então, eu tenho o ΔV como V de um ponto, que eu posso chamar de ponto final, menos o potencial eletrostático do ponto inicial. Então, se eu quero saber a diferença de potencial entre A e B, eu vou fazer o ΔV de A e B, que seria V de B menos o V de A. Vai ser diferente entre A e C e vai ser diferente entre B e C. Nós vamos utilizar então resistores ômicos, para os quais vale esta expressão de que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Se eu quiser saber a resistência equivalente de todo o circuito, primeiramente nós temos dois resistores R2 e R3 associados em paralelo. Eles estão entre C e B, entre esses nós. Então, aqui eu vou fazer aquela associação de que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aqui eu tenho a resistência equivalente desta parte. Para eu saber a resistência equivalente total do circuito, eu vou pegar essa resistência equivalente e somar a essa resistência R1, porque elas estão associadas em série. E aí eu tenho, então, a resistência equivalente. E aí, para calcularmos, por exemplo, I2, eu pego o valor de R2 e a diferença de potencial entre C e B. Uma coisa importante é, entre A e B, nós temos uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, vejam que ela está sendo gerada aqui pela nossa fonte de tensão. Esse valor, ele tem que se conservar durante todo o circuito. Ou seja, se eu tiver um valor, vamos colocar em valores para ficar mais fácil, 24 volts aqui, entre A e B. Então, a diferença de potencial entre A e B é de 24 volts. A diferença de potencial entre C e B, vamos supor que seja
diferença de potencial entre B e C, nós vamos colocar como sendo 20 volts, por exemplo. Se aqui nós tivermos 20 volts, então no resistor R1, ou seja, a diferença de potencial entre A e C, vai ser a diferença entre A e B e C. Então aqui vai ser 4. Aqui nós teríamos então entre a diferença de potencial entre A e C igual a 4 volts. Ou seja, no circuito todo nós temos a diferença de potencial dada aqui pela fonte de tensão, que é 24. Então nós temos a soma aqui de 20 com mais 4 vai dar 24.